Então, galera, sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira videoaula do canal Patologia Oral EPB, uma iniciativa dos monitores da disciplina de Patologia Oral Pré-Clínica, coordenada pelo professor Dr. Manuel Gordon. Então, vem com a gente aí conhecer um pouco mais da patologia oral. A gente pede que sigam em nossa página no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das novidades e também das novas videoaulas gravadas. Então, nessa primeira videoaula, nós trataremos os assuntos aí referentes às neoplasias das glândulas salivares, né? Com maior enfoque nas neoplasias benignas. Em um vídeo posterior, nós trataremos os assuntos referentes às neoplasias malignas das glândulas salivares. Então, de início, é importante que dividimos, né, que a gente divida aí as glândulas salivares em dois grandes grupos. O primeiro deles, constituído aí pelas glândulas salivares maiores, né, representado pela parótida, pela glândula submandibular e glândula sublingual, e o segundo grupo, não menos importante, o grupo das glândulas salivares menores, estando aí distribuída por quase toda a mucosa bucal. Então, no que diz respeito à parótida, né, ela está localizada à frente da orelha sobre o ramo mandibular, é a maior entre as três glândulas salivares maiores e secreta uma saliva, uma substância puramente serosa, desembocando na cavidade oral através do ducto de Steno, né, na altura do segundo molar superior, onde a gente encontra intraoralmente a papila parotídea. A segunda glândula, a submandibular, está localizada numa região de ângulo mandibular, né, com íntima relação aqui com o músculo miloioide, e secreta na cavidade oral uma substância mista, tanto mucosa quanto serosa, através do ducto de Wharton. A terceira e última glândula, entre as maiores, é a glândula sublingual, né, localizada em assoalho de boca, secreta uma saliva também mista, porém com uma predominância mucosa, e desemboca na cavidade oral através do ducto de Bartholin, né, lateralmente ao ducto de Wharton. Então, dentre as funções da saliva, né, desde a formação do bolo alimentar, né, lembrando também que a saliva contém diferentes substâncias, entre elas algumas enzimas digestivas, né, como a amilase, e também imunoglobulinas, né, de uma função protetora, aí, entre elas a IgA. Então, numa visão microscópica, como seria a organização dessas glândulas salivares? Nós temos aqui, né, as células mucosas, né, o epitélio glandular, nesse formato mais piramidal. Encontramos também as células serosas, né, com um aspecto mais de meia-lua serosa, e um outro grupo de células, né, associadas às células do epitélio glandular, que são as células meioepiteliais. Essas células possuem algumas proteínas, entre elas a actina e miosina, que daí a função contrátil, né, facilitando o processo de excreção salivar. Então, quando a saliva é produzida, ela é jogada no ácino, né, e ela é levada à cavidade oral através de um conjunto de ductos, né. Então, esses ductos aqui, ao saírem do ácido, eles possuem uma morfologia, né, as células desse ducto possuem uma morfologia mais cuboidal, né, então representa aqui os ductos intercalares. Seguindo o percurso, né, a gente consegue ver que essas células já têm um aspecto mais cilíndrico, né, dando aí origem ao ducto estriado. E no final, né, conectando os ductos estriados, em um só, a gente tem um ducto principal, o ducto excretor, que a célula já vai apresentar esse aspecto mais epitelioide, né, semelhante aí à forma do tecido epitelial. Então, sobre as generalidades das neoplasias das glândulas salivares, são neoplasias relativamente incomuns, né, variando aí de 1 até 6,5 para cada 100 mil casos por ano no mundo, né, um número relativamente baixo, mas é de extrema importância, né, para o conhecimento do cirurgião dentista em virtude dos vários tipos, né, de comportamentos dessas neoplasias e também dos vários tipos histológicos, né, que requer uma abordagem mais criteriosa. Então, como os dados epidemiológicos, nós temos aí que as neoplasias das glândulas salivares acometem mais a glândula parótida, né, de 64% a 80% de todos os casos,
e aproximadamente 80% desses se tratam de neoplasias benignas e apenas 20% de neoplasias malignas. Na glândula submandibular, esse número aí varia de 8 a 11%, né, dos casos, e 60% deles constitui aí de neoplasias benignas. Uma atenção importante a gente dá aqui nas glândulas salivares menores, porque o número de neoplasias malignas relacionadas a essas glândulas varia aí de aproximadamente 60%. Então, é uma pequena diferença comparada às outras glândulas salivares maiores. Então, nós trataremos nesse primeiro módulo a respeito das neoplasias benignas das glândulas salivares e falaremos um pouco das principais, né? Não que as outras não sejam tão importantes, mas a de mais acometimento e de mais ocorrências é justamente o adenoma pleomórfico, o tumor de Varto também, e o mioepitelioma. Esse tumor de Varto é designado também de cistadenoma papilar linfomatoso, e falaremos um pouco dele mais na frente. Então, eu trouxe aqui para vocês um artigo realizado na Universidade Federal de São Paulo, em uma série de casos, onde estudou-se aí 119 casos, para verificar a prevalência das neoplasias, se eram mais benignas, malignas e quais eram os tipos mais frequentes. E esse estudo verificou que, na distribuição total dos tumores, a maioria era tumor benigno, aí representando mais de 90% de todos os casos. E quando desses tumores benignos, o mais prevalente deles foi justamente o adenoma pleomórfico, representando aí mais de 75% de todos os casos, seguido do cistadenoma papilar linfomatoso, que é o tumor de Varto. Sobre o adenoma pleomórfico, é uma neoplasia benigna, né, a mais comum dentre as neoplasias benignas, acometendo principalmente a glândula parótida, variando aí de 55% até 75% dos casos das neoplasias benignas em parótida, e é representada, né, por elementos ductais e mioepiteliais alterados. Então, esse termo, adenoma pleomórfico, foi uma tentativa de descrever a lesão. Não que aconteça ou tenha uma atipia celular, uma displasia muito forte, um pleomorfismo celular, mas é uma tentativa de descrever os elementos alterados. Então, tanto as células mioepiteliais quanto as células produtoras da saliva, as células glandulares, epitélio glandular, estão alterados. Então, como característica clínica do adenoma pleomórfico, nós temos um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento. Em virtude dessas características, né, por não causar dor e por ter um crescimento lento, o paciente às vezes evita de procurar um atendimento, porque não está sentindo, né, tendo sintomatologia dolorosa, e também por medo de um diagnóstico sombrio, o que faz com que essas alterações, essas neoplasias, possam atingir aí proporções grotescas. Acomete aí adultos jovens, né, na maior prevalência, variando de 30 a 60 anos de idade. É o tumor benigno mais comum na infância, tendo uma leve predileção pelo sexo feminino, e acomete principalmente o lobo superficial da glândula parótida, né? Mas lembramos também que um pequeno número acomete o lobo profundo, e aí tem um prognóstico, um tratamento mais delicado, em virtude da localização do nervo facial. Inicialmente, essa lesão aparece móvel, né, mas com o tempo ela pode tornar-se menos móvel, principalmente quando ela está localizada em região de uma inserção muito rígida, muito firme de epitélio, como no palato. Como eu havia falado, quando negligenciadas, essas alterações, essas lesões podem tomar proporções grotescas, né, e acomete aí principalmente o palato. Em 50% dos casos, o palato é o sítio mais afetado dessa alteração, seguido de lábio superior e mucosa jugal. Então, nessa fotografia, nós conseguimos perceber um aumento, né, uma simetria facial nessa paciente, localizado aí à frente da orelha sobre o ramo mandibular, né, sugestivo de adenoma pleomórfico. Nós também percebemos nessa fotografia intraoral, né, uma lesão nodular, né, de coloração normocrômica, mas com umas discretas áreas de
eritema e também de ulceração, isso em decorrência do trauma mastigatório. Também uma lesão sugestiva aí que nos sugere se tratar de um adenoma pleomórfico. Aqui um outro paciente também, né, como eu havia falado, negligenciou a lesão e ela tomou proporções grotescas, e o paciente após a ressecção total da lesão. Então, como características histopatológicas do adenoma pleomórfico, o que podemos perceber? Geralmente essa lesão ela apresenta-se bem circunscrita, né, como nessa fotomicrografia, em menor aumento, e encapsulada. Porém, em alguns casos, ela pode apresentar-se com infiltração da cápsula, né, uma descontinuidade não completa, principalmente quando localizadas em região de palato, né, que sofre atrito e ulceração. Nós percebemos o epitélio glandular e as células mioepiteliais em proliferação, né, e a presença aí de células escamosas e células protoras de muco. Então, as células luminais, que são as células do epitélio glandular, elas podem apresentar-se em forma de ductos, né, ilhas, cordões e estruturas císticas, que a gente vai ver mais para frente. Já as células não luminais, que são as células mioepiteliais, podem apresentar-se de forma anguladas ou fusiformes, ou também apresentarem esse aspecto plasmocitoide, células plasmocitoides, lembrando aí o plasmócito, né, como na fotomicrografia da direita. Nós conseguimos perceber uma célula com um citoplasma abundante e o núcleo rechaçado para a periferia, como se essas células estivessem realmente carregadas de imunoglobulinas, né? Então, o estroma do adenoma pleomórfico ele é altamente variável, né? Indo aí desde um estroma mixomatoso, quando encontramos o acúmulo do material mucoide, né, até um estroma condroide, semelhante ao tecido cartilaginoso, principalmente em áreas onde essas células estão sofrendo degeneração vacular, também um estroma hialino e até mesmo um estroma osteoide, semelhante a tecido ósseo. Então, nessa primeira fotomicrografia, nós conseguimos perceber as estruturas ductais, né? Aqui, o epitélio glandular se organizando em forma de ductos, né, permeadas em um estroma mixomatoso, né, amorfo. Nessa segunda fotomicrografia, nós conseguimos perceber o material condroide aqui à direita, né, semelhante ao tecido cartilaginoso, mais o epitélio ductal e células mioepiteliais. A gente consegue perceber aqui as células mioepiteliais e o epitélio glandular, também em forma de ductos. E nessa terceira fotomicrografia, nós conseguimos perceber aí a formação de vários ductos, né, e células mioepiteliais circundando um estroma totalmente hialinizado, né, e eosinofílico. Agora falando um pouco aí sobre o tratamento e prognóstico do adenoma pleomórfico, né, vai depender também do sítio de acometimento, né, onde essa neoplasia está acontecendo. Quando ela acontecer no lobo superficial, é preferível que se faça aí uma parotidectomia superficial, né, tirando aí somente o lobo superficial da glândula, ou total, quando esta neoplasia envolver também o lobo profundo, se possível, com preservação do nervo facial, tendo em vista que o nervo tem uma íntima ligação com a glândula, né, ele penetra na glândula parótida. O prognóstico para o adenoma pleomórfico é excelente e a taxa de transformação maligna e de recidiva é muito baixa, né, e a transformação maligna está aí em torno de 5% em carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Então aqui nessa imagem nós conseguimos perceber aí a íntima associação, a íntima relação do nervo facial com a glândula parótida. Ele realmente penetra na glândula, né, e se ramifica aí. Aqui nessa outra fotografia a gente tem um procedimento cirúrgico, né, com a evidenciação do nervo facial. E nessa outra fotografia a gente consegue perceber também, após a parotidectomia, né, a íntima relação do nervo e suas ramificações. Dando continuidade às neoplasias benignas de glândula salivar, nós teremos o mioepitelioma, que é uma variação histológica do adenoma pleomórfico. Nessa variação, como o nome já fala, mioepitelioma sugere uma proliferação maior de células mioepiteliais. Ela vai acometer mais as glândulas parótida, submandibular e acessórias, mas ela frequentemente é notada no palato, apresentando uma superfície lisa, normocromada, ou seja,
da cor da mucosa e firme à palpação. Assim como o adenoma pleomórfico, suas características clínicas são baseadas em características indolor, é uma massa bem circunscrita e de crescimento lento. Geralmente, ela vai acometer mais da 3ª à 7ª década de vida, em média dos 30 anos. Nessa foto aqui, à esquerda, nós podemos notar uma massa nodular localizada em um fundo de sulco superior, de coloração normal, da cor da mucosa e bem circunscrita. Na foto à direita, nós podemos notar uma assimetria facial do lado esquerdo da face da paciente, no ramo e ângulo da mandíbula, um aumento de massa ali, bem circunscrita, na glândula parótida, frente ao ouvido, à orelha. Histologicamente, como nós havíamos falado, é uma proliferação neoplásica das células mioepiteliais. Essas células, elas podem se apresentar fusiformes, aqui, de forma alongada, ou de forma plasmocitoide, semelhante a plasmócito, com o citoplasma bem eosinofílico, o núcleo hipercromado e rechaçado para a periferia. Ela dificilmente vai apresentar arranjos e estruturas ductulares em ilhas e cordões. O seu estroma vai variar entre mixoide e mucoide. Geralmente elas se apresentam assim, como ilhas sólidas e volumosas com pouco estroma. O tratamento é igual ao do adenoma pleomórfico. O cirurgião dentista ele pode optar pelo tratamento mais conservador, fazer apenas uma reseção local, ou uma parotidectomia superficial, que é a retirada superficial da glândula parótida. Em geral, o seu prognóstico é muito bom, excelente. Outro tumor bastante comum, uma neoplasia de glândula salivar benigna, é o tumor de Worth, ou cistadenoma papilar linfomatoso. Guardem bem esse nome porque ele será muito importante quando formos ver os aspectos histopatológicos. Ele é o tumor que vai acometer exclusivamente glândula parótida. É o segundo mais comum. Em primeiro lugar, nós temos o adenoma pleomórfico. Ele também pode receber outro nome, que é o adenlinfoma. Mas esse termo ele deve ser evitado, porque dá uma ideia de a lesão ser de tipo linfóide. Tem a patogênese incerta, ou seja, nós não sabemos a origem. O tumor de Worth, ele acomete mais a glândula parótida, quase que exclusivamente ela. É o segundo tumor mais comum, sendo que o primeiro é o adenoma pleomórfico. E sua origem, sua patogenia é incerta. Mas a hipótese tradicional mais aceita é que seja de um tecido glandular heterotrópico que vai se localizar dentro dos linfonodos da glândula parótida. Ou vai ser de uma proliferação do epitélio do ducto glandular
associado à formação secundária de um tecido linfóide. Em alguns estudos mostram que pessoas que utilizam o tabaco têm a chance 8 vezes mais de ter esse tumor. Sua característica clínica será de uma massa nodular indolor. Ela pode ser firme ou flutuante. Também vai ser de crescimento lento. Vai acometer mais a cauda da parótide na região de ângulo mandibular. E vão mostrar uma forte associação entre o tabagismo e o surgimento desse tumor, visto que as pessoas tabagistas elas têm 8 vezes mais chances de ter esse tumor. Clinicamente, ele vai se apresentar como uma massa nodular, firme ou flutuante, assintomática e de crescimento lento, localizada na cauda da parótida, no ângulo mandibular. Pode apresentar-se bilateralmente, porque o efeito tumogênico do tabaco ele vai atuar em ambas as glândulas parótidas. Só que esse crescimento vai ser metacrômico, ou seja, não vai ser na mesma época. Vão ter crescimentos em tempos distintos. Existem alguns estudos que mostram o aparecimento desse tumor em glândula submandibular e algumas acessórias, mas isso é raríssimo. Em estudos mais antigos, nós vamos ver que a predominância desse tumor vai ser da 6ª à 7ª década de vida em homens brancos. Porém, com a globalização, as mulheres passaram a utilizar mais o tabaco e em estudos mais recentes mostram que uma predominância igual no sexo tanto feminino quanto masculino. Agora nós vamos para as características histológicas. Como eu havia comentado antes com vocês, prestem bastante atenção, gravem o nome cistadenoma papilar linfomatoso. O nome por si só já caracteriza esse tumor histopatologicamente. Cistadenoma já nos dá a ideia de espaços císticos. Papilar se refere a essas projeções papilares para o espaço cístico, e linfomatoso porque há uma associação com o tecido linfóide. Esse tumor é formado pela junção do epitélio ductal com o estroma linfóide. E esse estroma linfóide ele pode apresentar centros germinativos em áreas metaplásicas. As células elas vão apresentar um citoplasma granular e eosinofílico. Essas células epiteliais elas vão estar dispostas em uma fileira uniforme, dupla, com projeções papilares para esse espaço cístico. A primeira camada de células, as células luminais, elas vão estar arranjadas em paliçada com núcleo central, serão colunares e alongadas. Já a segunda camada, que são as células basais, elas podem apresentar tanto forma poligonal como cuboidal e um núcleo vesicular. Adjacente a esse tecido epitelial, nós vamos ter o tecido linfóide, que é essa área aqui de metaplasia escamosa. Nessa imagem aqui, fica nítida as projeções papilares para o espaço cístico. Aqui bem hipercorado, nós teremos o tecido linfóide com centro germinativo
E o tratamento e prognóstico do cistadenoma papilar linfomatoso ou tumor de Warthin é o tratamento cirúrgico. O cirurgião ele pode optar por fazer uma reseção local, ser mais conservador, ou fazer a parotidectomia superficial, que é a retirada superficial da glândula parótida, porque vai ter uma maior segurança em relação ao rompimento da cápsula, vai ter um menor risco de recorrência, ainda que a recorrência é um número bastante pequeno, de 6 a 12%, e ela ainda é questionada, porque como esse tumor ele tem uma origem multifatorial, alguns estudos falam que pode não se tratar de uma recorrência verdadeira, mas sim de lojas secundárias que estariam nesse local. O prognóstico, assim como os outros tumores que nós vimos, é excelente. Do lado aqui é uma foto de uma parotidectomia superficial com a retirada do tumor de Warthin. Nas considerações finais, nós vamos ver que esses tumores eles têm aspectos clínicos muito semelhantes. Ambos são assintomáticos, de crescimento lento, bem circunscritos e acometem mais a glândula parótida. O que vai diferenciar, o que vai ser o nosso divisor de água vai ser o exame histopatológico. O prognóstico ele vai estar correlacionado com o estágio clínico. Por isso que é muito importante nós termos um diagnóstico precoce, para que a gente possa realizar logo o tratamento. Sendo que muitas das neoplasias malignas que nós veremos na aula que vem, elas também podem apresentar-se com tais características clínicas. Por isso que é de suma importância nós termos um diagnóstico precoce. Então, pessoal, essas aqui são algumas referências utilizadas para a construção da aula. Agradecemos aí por terem visto a nossa primeira videoaula sobre as neoplasias benignas das glândulas salivares. Não percam, então, o próximo vídeo falando sobre as neoplasias malignas. Curtam a nossa página, sigam e compartilhem.